Dificuldades no ensino e aprendizagem de matrizes da EJA. O nosso trabalho foi feito através de pesquisas com professores e alunos do EJA, para sabermos quais as dificuldades que os professores e alunos enfrentam em relação ao ensino e aprendizagem de matrizes. Temos que levar em consideração que são alunos de diferentes faixas etárias e trazem consigo uma vasta bagagem. Nós buscamos fazer uma reflexão entre o que é aprendido na escola com a vida real. Segundo os pensamentos de autores da educação matemática de jovens e adultos, buscamos adequar o trabalho docente com as referências da Base Nacional Comum Curricular. Aproveitando o conhecimento e as experiências dos alunos, tentamos associar a docência com o dia a dia de cada aluno. Lembrando que estes desafios são para ambas as partes. O professor que tem seu conhecimento precisa transferi-lo e vice-versa. Objetivos. Temos como objetivo principal desse trabalho verificar se as metodologias tradicionais de ensino são eficazes e se conseguem trazer entendimento sobre o conteúdo de matrizes. Vamos elaborar uma metodologia que traga o conteúdo de matrizes para o dia a dia do aluno, tornando mais agradável de ensinar e de aprender. Metodologia. Para melhor entendimento do assunto, fizemos entrevista com professores e alunos dessa modalidade. Com isso, notamos que o ensino relacionado ao conteúdo do dia a dia dos alunos tem uma melhor aceitação e compreensão dos mesmos. História da educação de jovens e adultos no Brasil. A preocupação de alfabetizar jovens e adultos é antiga e está ligada a anseios por mudanças na expectativa de vida, tanto pessoal, cultural como profissional. Nesse trabalho, destacamos as fases da educação de jovens e adultos nas seguintes etapas. Jesuítas. Eles já se dedicavam à alfabetização desde a época da colonização com ações culturais e educacionais, com crianças e adultos indígenas. Na década de 1930, quando foi criado o Plano Nacional de Educação, estabelecendo que era dever do Estado oferecer o ensino primário gratuito, se estendendo para os adultos. Na década de 1960, que a partir do trabalho de Paulo Freire, a educação de jovens e adultos passou a ter a atenção e preocupação do Estado. Mas somente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394/96, é que a educação de jovens e adultos passou a constituir como modalidade de educação básica. Desafios do ensino de matemática na EJA. Por se tratar de alunos que carregam uma vasta carga de conhecimento da vida cotidiana, a grande dificuldade que encontramos com esses alunos é a concentração e o interesse, fazendo com que, ao passar o conteúdo, o professor tenha que ter mais experiência e adaptações do que no ensino irregular. Representação de matrizes. As matrizes são sempre representadas por letras maiúsculas, A, B, C e etc., que são acompanhadas por índices, nos quais o primeiro número indica a quantidade de linhas e o segundo o número de colunas, conforme o exemplo apresentado. Definição de matrizes. Sejam Mn dois números inteiros maiores ou iguais a 1.
Denomina-se matriz M por N uma tabela retangular formada por mn números reais, dispostos em m linhas e n colunas. Então, nós dizemos que a matriz é do tipo M por N ou de ordem M por N. Como um exemplo, é o que está apresentado. Exemplos de operações de matrizes. Na adição, vamos considerar duas matrizes A e B, do tipo 2 por 3. A matriz A é representada pelos números 2, 3 e menos 2 na primeira linha e 5, 1 e menos 6 na segunda linha. E a matriz B é representada por 1, menos 4 e menos 1 na primeira linha e 7, 0 e 2 na segunda linha. A soma da matriz ela vai resultar numa nova matriz, que poderíamos chamar de C nesse caso, onde cada elemento é obtido adicionando os elementos correspondentes de A e B, conforme o exemplo apresentado. Na multiplicação de matrizes, cada elemento da matriz produto é o produto escalar entre uma linha da primeira matriz e uma coluna da segunda matriz. Poderemos fazer assim, o seguinte: se uma matriz A multiplicada por uma matriz B resulta numa matriz C, esse C é calculado multiplicando-se ordenadamente os elementos de linha I da matriz A pelos elementos da coluna J da matriz B e somando-se os produtos obtidos, conforme o exemplo apresentado. Como exemplo final, nós teremos uma multiplicação de uma matriz A para uma matriz B, onde a matriz A, a primeira linha é 1, 4, a segunda linha é 3, 3. Na matriz B, a primeira linha é 1, 4, a segunda linha é 3, 3. E aplicando a definição acima, resulta numa nova matriz C, onde a primeira linha vai ser 13 e 16 e a segunda linha 12 e 21. O desenvolvimento de nosso projeto teve início com as respostas de alunos e professores e também de ex-alunos sobre a dificuldade de aprender o conteúdo de matrizes no formato tradicional, então utilizando as regras e teorias muitas vezes rebuscadas. Por isso, optamos em utilizar a modelagem matemática. A modelagem matemática vai nos ajudar a montar estratégias e caminhos de resolução de forma muito mais próxima da realidade das pessoas. Através de exemplos buscados no dia a dia que estão exemplificados no texto, é possível desenvolver a resolução e também pensar sobre o assunto matemático envolvido, utilizando a modelagem matemática, tornando o ensino e a aprendizagem mais eficaz no seu tratamento. Nesse sentido, foram criadas listas de exercícios que exploram o nosso cotidiano, ou seja, bem próximo da realidade dos alunos. A exemplo disso, nós temos o exercício número 1, o número 2 e o número 6 que está apresentado no trabalho. A resolução desses exercícios utiliza-se raciocínio lógico simples e também observação, sem precisar necessariamente alguma fórmula de operação de matriz ou então de utilizar um princípio básico de posição de elementos que pode ser respondido visualmente. Para isso, nós temos exemplos do exercício número 3, número 4 e número 5.
Finalizando o nosso trabalho, apresentamos um jogo interessante e simples, e que, seguindo as instruções, consegue-se montar qualquer tipo de matrizes, somente efetuando contas simples ou verificando posições informadas em cada instrução apresentada conforme o texto aí do nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado. Considerações finais. Neste trabalho, utilizamos como metodologia a modelagem matemática aplicada no ensino-aprendizagem do conteúdo de matrizes na EJA. O intuito foi levar aos alunos e professores uma forma mais atraente de ensino, ampliando assim os seus conhecimentos e habilidades, tornando as aulas mais dinâmicas e trazendo mais satisfação no aprender.